Sobre essa redução nas taxas de juros no financiamento imobiliário, eu converso agora com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Pedro, obrigado pela sua presença aqui. Prazer ter você mais uma vez no nosso CNN Prime Time. Boa noite. A pergunta, enfim, já falamos bastante e já explicamos bastante como vai ser essa redução, mas a grande questão é como é que essa redução na taxa de financiamento dos imóveis pode impactar na concorrência do que é oferecido por outros bancos, porque sempre se fica muito atento, né, à inadimplência, costumeiramente um pouco mais elevada nessa faixa mais popular. Márcio, muito obrigado por nos receber aqui. O que nós tivemos? No Casa Verde Amarela, nós reduzimos a taxa para a partir de TR mais 4,25%. Então, do ponto de vista da habitação popular, o que era TR mais 4,75%, agora passou para TR mais 4,25% nesta faixa de 2 até 2.400 de renda mensal. Além disso, que é muito importante, aumentou-se em 15% o teto da parte do valor do imóvel. Por que isso é importante? Porque nos últimos tempos, o que era a Casa Verde Amarela, do qual a Caixa tem 100% das operações, virou SBPE. Em relação à sua pergunta, muito importante, muito boa, a inadimplência na Caixa Econômica Federal é a menor de todos os bancos do Brasil. Por quê? Porque a operação de crédito imobiliário é a mais segura. Só um exemplo rápido. Nós temos 570 bilhões de reais em operações imobiliárias, que valem 1,5 trilhão de reais. Então, para que a Caixa tenha uma perda efetiva no seu empréstimo imobiliário, a gente tem que dar um desconto superior a 70% quando se vende um imóvel. Ou, porque isso é a média, a pessoa deixar de pagar nos primeiros 3 ou 4 anos. Mas se já houver um pagamento após 5 anos, a Caixa dificilmente perde o dinheiro. Por consequência, Márcio, nós crescemos como ninguém cresce e temos as menores taxas de juros do mercado. Presidente, eu coloco nessa nossa conversa o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. Naka, boa noite. Boa noite, obrigado, Márcio. Presidente, eu queria ouvir o senhor sobre esse mesmo tema, sobre a inadimplência. O balanço do quarto trimestre de 2021, que a Caixa que o senhor apresentou, trouxe um bonito lucro ali de mais de 3 bilhões de reais em crescimento. E aí há dados interessantes dentro do documento. A carteira de crédito do banco cresceu mais ou menos 3% no trimestre. Ao mesmo tempo, a provisão, que é a reserva de dinheiro que o banco faz para créditos duvidosos, aumentou mais, 3,9%. Ao todo, são quase 39 bilhões de reais separadinhos ali para o caso de inadimplência. O calote vai aumentar, presidente? Não, a sua pergunta é importante. Quando nós fazemos as provisões, é antes da retomada do imóvel. O que significa isso? Houve sim no segundo semestre, em especial no Casa Verde Amarela, um aumento do tempo, 30, 60 dias em atraso. Mas quando há a retomada do imóvel, como eu falei, como esse imóvel está bucado, ou seja, um valor muito inferior ao valor de mercado, há uma reversão. Só que neste governo Bolsonaro, o que a gente tenta fazer? Renegociar ao máximo, até porque nós sabemos, em especial durante a pandemia, que houve uma penalização de uma parcela grande da população. Então, sendo objetivo, nós temos um aumento do provisionamento absolutamente em linha com o resto, mas no caso da parte imobiliária, quando a gente retoma de fato os imóveis e vende eles, há uma reversão dessa provisão. Um outro ponto importante é que no quarto trimestre houve, em uma operação antiga, bem antiga, daquela época que se fazia, a Caixa patrocinava carnaval, e camarotes de carnaval em cima de agência, lá em 2010, 2014, operações antigas que estão tendo impacto até hoje no balanço. Então, eu não posso entrar muito em detalhe, mas esse aumento do provisionamento veio muito em função de uma operação onde a gente teve que aumentar em centenas de milhões de reais a provisão, lembrando lá da época de 2010 a 2014.
E, presidente, há uma semana o senhor esteve no Palácio do Planalto anunciando, junto com o presidente Bolsonaro, uma nova operação de microcrédito para brasileiros de menor renda, inclusive aqueles que recebem programas sociais como o Auxílio Brasil. Depois desse anúncio, que obviamente é importante, já que é uma fatia da sociedade que sofreu muito com a inflação, tem sofrido muito com a inflação, alguns economistas criticaram o modelo, o formato desse programa, ainda que a gente não tenha muitos detalhes sobre ele. Há críticas, por exemplo, sobre o encaminhamento desse microcrédito. Normalmente países em desenvolvimento, como Índia, Bangladesh, que usam desse expediente, usam o crédito para desenvolvimento, para produção, para empreendedorismo. No caso brasileiro, aparentemente não há esse direcionamento, porque os programas normalmente têm treinamento, assistência técnica, acompanhamento e são programas voltados para as mulheres. Essas preocupações vão existir no programa de microcrédito para os beneficiários de programas sociais? Muito obrigado pela pergunta. A gente no Brasil está cheio de teórico, né? A minha tese de doutorado é sobre privatização, só que a gente foi em Bangladesh. A Índia, na verdade, não é muito boa em microcrédito, não. O Yunus, né, o Grameen Bank, vai fazer uma joint venture com a Caixa Econômica Federal. Inclusive, um segundo grupo da Caixa Econômica Federal, 4 vice-presidentes estão hoje em Bangladesh e mais 4 no Quênia. Daqui a um mês eu volto e vou para Indonésia, Paquistão, Uganda, Congo e Tanzânia. E depois México e Peru. Então, é a primeira vez na história que um banco brasileiro tem esse nível, não é ficar lendo o livro e ficar vendo planilha de Excel, é ir lá. Então, certamente, por exemplo, o Grameen Bank, que é o maior banco, tem 50 anos, eles estão há 50 anos e tem 9 milhões de clientes. O ASA, que hoje teve uma reunião conosco, tem 7 milhões de clientes no microcrédito. A maior operação do Banco do Nordeste tem 2,5 milhões de clientes. Sim, este é um bom ponto que é trazido. Por isso que nós vamos, na Caixa, fazer uma operação paralela. Primeiro, esta operação olho no olho, fundamental, e estamos buscando em especial no interior do Norte e do Nordeste. Por outro lado, nós temos uma plataforma, que é o Caixa Tem, e que 109 milhões de pessoas têm acesso. O que acontece? Que a sua pergunta é muito importante. Para nós acelerarmos e termos para 5 milhões de pessoas rapidamente, existe o quê? Um fundo garantidor de crédito. A mesma coisa do Pronamp, onde a Caixa emprestou para 500 mil micro e pequenas empresas. Tínhamos uma garantia de até 85% de inadimplência. Sabe qual é a nossa inadimplência? 5%. Para o microcrédito, a nossa garantia implícita é ao redor de 80% de inadimplência. Então, o que o governo federal está fazendo é acelerando a operação de microcrédito, teremos uma inadimplência maior do que seria o normal, mas a gente demoraria talvez 20 anos, 30 anos. E, de novo, um outro ponto importante, nós estamos estudando. Agora, o que é relevante aqui? Muito, muito, muito importante. Não é verdade que haverá um superendividamento com o microcrédito. Sabe por quê? Porque não se considera os agiotas que hoje emprestam para essa parte da população só que a 15% a 20% ao mês. E o ponto final nessa minha colocação é, quando nós assumimos a Caixa, se cobrava do pobre 14% ao mês no cheque especial. E eu não via ninguém reclamar. Hoje começa a 1,8%. Então, se tem alguma linha de crédito que a Caixa Econômica Federal vai investir numa curva de aprendizado, é o microcrédito. Não é empréstimo para a grande empresa, como tinha vários na Caixa, que entravam em RJ e davam calotes de bilhões de reais. Mas, como, presidente, na verdade, é o que desculpa interrompê-lo, mas como é que o senhor vai garantir que esse microcrédito vai ser usado para empreender e não para fazer supermercado, por exemplo, que é legítimo, absolutamente legítimo, e os pobres continuam pagando juros exorbitantes, por exemplo, no cartão de crédito, inclusive na Caixa? Mas a nossa é menor. Se você olhar no Banco Central primeiro, você vai ver que a nossa é disparada menor. Além disso, esse crédito é 1,9% ao mês. 1,9% ao mês não tem nenhuma linha de crédito pessoal a 1,9% ao mês, com exceção do consignado, que tem garantia real. A gente tem uma parceria com o Sebrae
existe uma linha de crédito que só a Caixa faz, chamado FAMP. Nesta linha do FAMP, nós temos mais de 100 mil MEIs e microempresários. De novo, a Caixa tem 90% dessa linha. Então, nós já temos, sim, uma relação com o Sebrae, com o SESI, vamos aumentar. Sim, no começo, o que a gente está fazendo? Uma relação com várias cadeias de provedores e na parte agrícola. Eu tenho viajado, já foram 133 finais de semana e a parte agrícola é fundamental no microcrédito. Mas sim, é um processo de aprendizado. Só que é melhor aprender e ajudar inicialmente do que fazer o que foi feito nos últimos 50, 60, 70 anos no Brasil, que é nada. Então, hoje, o pobre no Brasil nunca teve ajuda do governo federal para microcrédito. Esse é um fato. Este governo é o primeiro na história que tem um programa. Vai ser uma curva de aprendizado, mas, na minha opinião, é claramente melhor do que não fazer nada. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. A gente vai continuar acompanhando de perto tudo isso aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite e obrigado também, Naka. Boa noite, presidente. Obrigado.